Olá, meu nome é Daniel Bozon, eu sou advogado e doutor em Direito. Eu trabalho com foco em negociação e na busca de soluções jurídicas, de preferência fora do judiciário. Vou falar agora sobre o divórcio, como fazer ele no cartório, que é o chamado divórcio extrajudicial. Vou falar das vantagens e desvantagens dele, dos requisitos para poder fazer no cartório ao invés de fazer no judiciário, dos custos, documentos necessários e algumas dicas. Primeiro, eu queria ressaltar que no divórcio é um período difícil para as pessoas e a gente deve sempre priorizar o nosso bem-estar. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que depois a gente se arrepende, ou então simplesmente delega para o juiz decidir como é que vai ser a divisão dos bens, questão do divórcio, e acaba gerando um grande mal-estar. E eu queria ressaltar que o magistrado ele não tem tempo para analisar a situação concreta, para ver como é que as pessoas estão efetivamente. Ele pega mais ou menos o que ele acha dentro do razoável e vai tomar uma decisão. Então, fazer um trabalho efetivo de negociação e levar para um cartório, que é muito mais rápido, acaba sendo a melhor forma de fazer o divórcio, se for possível. Então, assim, quais são as vantagens do cartório? Primeiro que ele recebe só quando o serviço está para ser entregue já, que é a escritura pública do divórcio. Então ele tem incentivos para fazer isso de forma mais rápida. Segundo, existe uma concorrência entre os cartórios, os tabelionatos de notas. Então eles também se esforçam para oferecer um bom serviço. Terceiro ponto é que geralmente é mais barato fazer no cartório do que no judiciário. Quarto, o divórcio hoje em dia ele pode ser feito praticamente sempre todo online. A pessoa não tem que sair de casa para ir ao cartório. Então, assim, você consegue contratar advogados em qualquer parte do país para fazer o divórcio para você. O advogado que você tiver mais confiança. E o quinto ponto é que não tem o risco da sentença. Muitas vezes você... Não é que meus clientes adorem participar da solução do problema, mas quando se considera os custos de um divórcio litigioso, o risco da sentença, o risco de ter que pagar honorários de sucumbência, por exemplo, eu consigo convencer de que vale a pena o esforço também do cliente para achar uma solução mais rápida. Agora, desvantagens... a escritura é pública, então assim, isso é uma questão que, tipo assim, se a pessoa tiver um patrimônio muito grande e ela não quer que as pessoas fiquem sabendo, ou que possa ter a possibilidade de pedir a escritura pública com essas informações, aí é melhor ir para o judiciário porque lá é confidencial. Uma segunda desvantagem é que existe uma pequena possibilidade de sair mais caro do que no judiciário, Mas via de regra é muito mais barato fazer no cartório. Agora, em determinadas situações também, a gente consegue fazer parte no judiciário e parte no cartório, aí dependendo das circunstâncias mais específicas, tá? Mas é uma coisa mais rara. Bom, os requisitos. Não pode ter filhos menores, tá? Apesar de que se tiver filho com 16 anos para cima, a gente consegue fazer a emancipação dele para poder... E é um processo super barato, faz no cartório mesmo, e aí a gente consegue fazer no cartório. Também não pode ter filhos incapazes, a mulher não pode estar grávida. Então, nessas circunstâncias, o Ministério Público precisa ser ouvido. Então, por isso que tem que ser levado para o judiciário. É necessário também ter um advogado ou um defensor público para aqueles que não podem pagar, e tem que haver, principalmente, consenso. A gente precisa já conversar fora do cartório, chegar num acordo para falar para o cartório, a gente está aqui, já está tudo definido aqui, a questão da divisão dos bens, visitas, etc. Documentos que são necessários. Primeiro, documentos pessoais, comprovante de endereço, identidade, então das pessoas e dos filhos, comprovante de titularidade dos bens, por exemplo, imóvel, carro, certidão negativa de débitos, a certidão de casamento é atualizada e do pacto antinupcial, se tiver tido esse acordo junto com o casamento. E se houver impostos, ou seja, uma divisão dos bens que não segue aquela meação, pode ser o ITCD, ITCMD ou o ITBI,
a gente tem que comprovar que foi feito o pagamento. Custos. Bom, os honorários advocatícios, né, tanto no judiciário quanto no cartório, né, é necessário contratar um advogado ou defensor público, né, no caso, mas, né, via de regra, né, basicamente sempre o advogado vai cobrar mais barato para fazer o divórcio no cartório do que no judiciário. Tem que pagar os emolumentos. Aí nesse ponto, às vezes os emolumentos do cartório pode ser mais caro que as taxas pagas no judiciário, tá? Só que quando a gente considera junto com os honorários advocatícios, é muito difícil não valer a pena fazer no cartório. E quando a gente considera também a celeridade, que também geralmente é importante para quem está se separando, nessa questão da rapidez, então não tem nem comparação. E eventuais impostos, né, que de toda forma tem que ser pago, né, caso tenha que pagar, porque se for uma meação, né, separou, cada um já fica com sua parte certinha, não vai ter imposto a pagar, né, nem no cartório, nem no judiciário. Bom, o que fazer depois com a escritura pública do divórcio, né? Então o cartório vai dar uma escritura pública, e aí a gente vai levar no registro civil para fazer a verbação na certidão de casamento, ou seja, deixar escrito lá na certidão de casamento que ocorreu o divórcio. Leva também, se tiver imóveis, leva para o cartório de registro imobiliário, então para fazer a transferência da propriedade, para ficar certinho. Com essa certidão, com a escritura pública também, a gente consegue levantar os valores que estão nos bancos, né, resgatar o dinheiro que está no banco, conforme conste lá da escritura pública, nessa divisão, e transferir bens, né? Então, com a escritura pública, a gente consegue, por exemplo, ir ao Detran para poder transferir a propriedade do veículo. Bom, em síntese é isso. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, por favor, escreva aí embaixo, eu vou tentar responder, e agradeço muito a atenção e peço para a gente tentar resolver os conflitos de forma mais eficiente. Se puder, acompanhe o nosso canal, dê um like, e se tiver alguém que precisa saber dessas informações, compartilhe com ela, tá? Bom, forte abraço, muito obrigado.